Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, dando continuidade a mais uma leitura diária. Desta feita se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, nos versículos 14 ao 17. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, é sexta-feira. Vejamos o que nos diz o texto sagrado em 2 Timóteo 3, 14 ao 17, cujo título é: A palavra de Deus é divinamente inspirada e apta para nos ensinar. Passamos a leitura 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Queridos irmãos, sabemos, portanto, que Timóteo ele era um gentil. Obviamente, sua mãe era judia, mas seu pai era grego. Mas diz aqui que desde a sua meninice ele sabia as sagradas escrituras, as quais são divinamente inspiradas e aptas para nos ensinar, tanto para redarguir, né, para corrigir, para nos instruir em justiça e para também nos ensinar. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? E aí? Como que purificará o jovem o seu caminho? Então Timóteo, ele, desde a sua meninice, era um jovem que estava inteirado no conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso, o seu caminho estava puro. E qual era a fórmula que ele usava para fazer isso? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. E Paulo disse que desde a meninice ele observava a palavra de Deus. Aliás, eu sei que para os irmãos é um capítulo é uma discussão, né, se salmos são capítulos ou não, mas vamos falar em tese aqui, apenas de forma genérica, que seja um capítulo. É um capítulo muito longo, né? O Salmo de número 119, mas é um dos mais bonitos, um dos mais essenciais para saber sobre a palavra de Deus. Em toda a maioria dos seus inúmeros, mais de 170 versículos, a maioria fala sobre a palavra de Deus. Se você tiver tempo em casa para ler o Salmo 119 e meditar no quesito palavra de Deus, é uma ótima e excelente escolha e opção, né? E são considerações sobre a lei de Deus. E toda hora fala sobre a palavra de Deus. São vastas e vastas citações sobre a palavra de Deus, né? Timóteo também ele cumpriu um dos requisitos que foi passado por Moisés ao povo de Israel, em Deuteronômio 6, que diz que, em se tratando de educar filhos, 6:6 de Deuteronômio, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, né? E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, é meditando em todo o tempo, meditando toda hora. Ensinar para o filho, falando sentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Tem algumas denominações, algumas pessoas que, não, que a letra mata. Mas essa letra que Paulo escreveu, pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com o conhecimento da palavra e das Escrituras. É a letra da lei. O próprio contexto diz isso. A Bíblia fala incessantemente para procurar, para ser ensinado através das Escrituras, sem sombra alguma de dúvidas. Então medite nela dia e noite, sem cessar, deitando, acordando, andando, se sentando,
a todo momento e a todo instante. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até amanhã.